Bom dia, meu nome é Silvana Pérez e hoje eu vou falar sobre aprendizagem baseada em problemas, PNCC e o ensino de mecânica quântica na educação básica. Então, para começar a minha palestra hoje, né, eu começo com a seguinte pergunta, né? Qual é o objetivo do ensino formal, da educação formal? Ou, em particular, o ensino de ciências, que é a área com que eu trabalho, né? E responder essa pergunta passa por um entendimento da relação entre a educação formal, né, dentro dos espaços dos sistemas de educação, e o momento histórico da humanidade, né? Então, houve épocas na história da humanidade que se buscava que havia uma urgência no desenvolvimento científico ou tecnológico, por exemplo, na época da Guerra Fria, né? Então, o objetivo naquele momento do ensino de ciências, ele estava muito atrelado à formação de cientistas e ao desenvolvimento científico tecnológico, né? Ao longo das décadas, esse objetivo ele foi mudando, né? E hoje nós vivemos uma sociedade na qual questões associadas com o desenvolvimento social e, portanto, ligadas à capacidade das pessoas argumentarem logicamente e se apropriarem da linguagem científica de forma a promoverem o desenvolvimento social, é muito mais urgente. Né? Então, ao longo das últimas décadas, né, a resposta a essa pergunta, ela foi sendo modificada com base numa mudança da sociedade, né, que se observou. E nesse sentido, a gente introduz o conceito de aprendizagem baseada em problema, associada com esse momento que se vive hoje. Né? Então, associado ao objetivo do ensino formal, a gente tem sempre uma metodologia, né? Se a gente tem uma sociedade, né, onde, como era na época que eu passei pela educação básica, né, e até pelo ensino superior, né, que a informação ela era muito centrada na figura do professor, porque a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje, né? Então o professor ele tinha um papel essencial como transmissor desse conhecimento, dessa informação, né? Então a metodologia que se utilizava naquela época também relacionada, por um lado, estava relacionada à resposta a essa pergunta do objetivo do ensino formal e ao momento histórico que se vivia. Então, a capacidade de se obter as informações, né, para transformá-las em conhecimento. Hoje, nós vivemos outro momento, né? Nós vivemos um momento onde a informação está disponível. Vivemos um momento onde a sociedade precisa de cidadãos críticos, né, capazes de promover um desenvolvimento social como não se viu no século passado, né? Então, a figura da escola, né, do papel, a metodologia, ela acaba mudando, né? Surge a necessidade de se mudar a metodologia em busca desse objetivo, desse momento social. E aí surge um conceito que a gente chama que é o conceito de letramento. Então, para falar um pouquinho sobre o letramento que eu vou usar ao longo do texto, né, da apresentação, que é o letramento científico, né, eu vou fazer um parênteses e falar um pouquinho sobre alfabetização e letramento. Então, a gente traz esses conceitos muito da linguística, né? Na linguística é muito clara a diferença entre alfabetização e letramento, né? Na nomenclatura que eu vou utilizar. Então, na linguística se entende alfabetização como o domínio, né? A capacidade de decifrar símbolos, como letras, palavras, e assim por diante. Então, estar alfabetizado significa ser capaz de decifrar os símbolos apresentados pelas letras de forma a formar palavras, frases, né? Mas isso não significa que as pessoas se apropriem criticamente dessa capacidade, né? Então, se apropriar criticamente dessa capacidade é algo além,
né, é o que a gente chama de letramento, né, é o uso crítico, social crítico dessa capacidade na resolução de problemas reais. Então, se apropriando dessa nomenclatura da linguística, a gente pode repensar o ensino de matemática, o ensino de ciências, o ensino de engenharia, o ensino de tecnologia. O que a gente busca? A gente busca cidadãos letrados matematicamente, mas o que é ser letrado matematicamente, né? Estar alfabetizado matematicamente é ser capaz de utilizar operacionalmente os símbolos, né, de soma, de multiplicação, né, ser capaz de realizar as operações de soma entre os números, né, multiplicação entre números, porcentagem de números, né, mas isso não significa que as pessoas sejam capazes de se apropriar da operação de soma, não faz com que as pessoas sejam letradas matematicamente. Porque se a gente não trabalha com as pessoas, com os estudantes, né, esse uso crítico dessa linguagem, que é a linguagem matemática, as pessoas estão alfabetizadas matematicamente, mas não letradas matematicamente. Isso vale para ciências também, né? Então, estar alfabetizado cientificamente é ser capaz de reconhecer, né, a linguagem científica. Então, saber quais são os conceitos associados com eletricidade, com magnetismo. Então, saber que existe o conceito de carga elétrica, o conceito de massa, o conceito de velocidade. Isso é ser alfabetizado matematicamente. Escrever a segunda lei de Newton, né? Escrever a lei de Coulomb, né? A lei da gravitação universal. Isso é estar alfabetizado cientificamente, mas isso não torna as pessoas letradas cientificamente, porque para elas estarem letradas cientificamente, elas têm que se apropriar criticamente desse conhecimento. E aí eu coloco um exemplo da cidade onde eu vivo, que ela um pedaço dela, né, é cortado por um linhão de transmissão de energia elétrica que vem de uma usina hidrelétrica que está a uns 500 quilômetros daqui, a usina de Tucuruí. Né? E se construiu, né, passa uma rua próxima desse linhão, e se construiu um viaduto que corta esse linhão. E esse viaduto ficou uma certa altura, né, extremamente crítica, né? E ao conversar com as pessoas a respeito dessa situação, eu em particular percebi que as pessoas, muito embora tivessem estudado o eletromagnetismo na educação básica, elas não entendiam o impacto desse campo eletromagnético gerado por esse linhão, e em particular ao passar com o carro por baixo dele. E aqui chove muito, a região amazônica, né? Em particular, né, quando você passa por baixo dele, numa cidade como a cidade que a gente vive. Então, ou seja, as pessoas foram, de alguma forma, alfabetizadas cientificamente, mas elas não são letradas cientificamente, porque elas não conseguem argumentar cientificamente questões que são problemas reais do seu cotidiano, de forma a tomar decisões embasadas na ciência. Né? E assim a gente pode se apropriar, falar em letramento de engenharia, letramento tecnológico, esse último em particular, o letramento tecnológico, né? Hoje está muito em moda, muito embora não se use esse termo letramento tecnológico, mas a questão das fake news, né? Então, você saber utilizar um WhatsApp, você saber utilizar um Facebook, você até usar ferramentas como Word, como Excel, torna você uma pessoa alfabetizada tecnologicamente, mas não letrada, né? Estar letrado tecnologicamente pede algo mais, né? Pede a capacidade de você usar criticamente essas ferramentas, por exemplo, ser capaz de reconhecer uma fake news, ou buscar instrumentos que te possibilitem identificar se uma informação que te chega por uma ferramenta dessas, né, um instrumento desses, ela é real, ela é verdadeira ou ela é fake news. Então eu vejo pessoas, engenheiros que vêm conversar comigo, médicos, que não são letrados tecnologicamente, não são capazes de perceber, de buscar a fonte de uma informação, né? Então, chega um vídeo para eles sobre um grupo particular da sociedade. Olha, o apagão no Amapá foi devido a um certo grupo da sociedade que foi lá derrubar as linhas de transmissão. Aí a pessoa compartilha isso com você, né, sem olhar a fonte,
né? Aliás, sem ter fonte nenhuma ali, né? É um vídeo solto que pode pertencer a qualquer momento da nossa história, mas a pessoa se apropria daquilo como sendo verdade. E são pessoas que passaram por uma formação, por uma educação formal, mas não foram letradas tecnologicamente, né? Então, isso tudo hoje se faz urgente dentro da educação formal. Esses vários letramentos, né, que são promovidos muito de forma interdisciplinar, né, eles são hoje, né, objetivos, devem ser objetivos da educação formal. Então, eu falo um pouquinho da aprendizagem baseada em problemas, né? Então eu trago aqui de duas fontes, uma é a BNCC e outra é um artigo que está nas referências finais, um pouco o que a gente entende por letramento de engenharia e letramento científico, né? Então, o letramento de engenharia está associada, né, com o entendimento, né, que na engenharia a gente tem a gente faz produtos, né, que respondam a necessidades, né, um problema tecnológico, né, mas que eles também estão atrelados à necessidade de se desenvolver, a sua função socioambiental, né. Então, por exemplo, um produto de engenharia, né, pode ser um ventilador, né, que não é, então, desenvolver um produto de engenharia, né, envolve habilidades que não são as mesmas habilidades que um cientista necessita, né. Então, estar letrado, promover o letramento de engenharia, é discutir, além de, entre outras coisas, é discutir essas habilidades com o estudante da educação básica, né? Estar letrado cientificamente, isso é extraído da BNCC, né, está associado com a capacidade de compreender e interpretar o mundo natural, social e tecnológico, mas também transformá-lo com base nos aportes teóricos e processuais das ciências, né? Então, eu entendo hoje que a educação brasileira vive uma mudança de paradigma, né? Quando ela busca esse letramento nas diferentes áreas do conhecimento, né? Ela busca promover, né? E o novo ensino médio vem com muita força nesse sentido, ela busca promover essa mudança de paradigma, né? Não mais alfabetizar somente as pessoas, mas sim buscar o seu letramento. E de que forma isso vai dialogar com a aprendizagem baseada em problemas é o que a gente vai estar tratando aqui, né? Então, a gente já tem mais claro, né, em resumo do que eu falei até agora, né, o porquê ensinar ciências, né? Se por um lado isso vai estar associado com o desenvolvimento científico, tecnológico, o desenvolvimento social, a questão da argumentação lógica científica, né? E o que a gente quer? A gente quer formar cientistas, a gente quer formar engenheiros, é isso que a gente precisa para a sociedade. A gente precisa aprender sobre ciências, a gente precisa aprender sobre engenharia, a gente precisa aprender sobre tecnologia, ou a gente precisa aprender sobre ciências, sobre tecnologia, sobre engenharia, né? Eu falo muito assim, quando as pessoas começam a falar, vamos ensinar, em particular física, né, utilizando a aprendizagem baseada em problemas, em particular, vamos utilizar o ensino por investigação. Ora, eu não quero eu não tenho a pretensão de achar que numa turma de primeiro ano de ensino médio com 40 alunos, eu vou formar 40 físicos, né? Todos eles vão se interessar por física. Não, mas eu espero que, se com sorte a gente tenha 1 ou 2 desses alunos que se interessem por física, eu espero que os outros 38 sejam letrados cientificamente. E talvez seja mais importante eu ter os 38 alunos que vão ser médicos, advogados, políticos, atendentes de mercado, motoristas de ônibus, vendedores, pedreiros, manicures. Eu espero que essas pessoas sejam capazes de entender como a ciência funciona, sejam capazes de se apropriar do conhecimento científico para discutir questões da sua vida, né, de maneira, por meio de uma argumentação lógica, né, científica, né, se apropriar do conhecimento científico de forma a realmente ser capaz de tomar decisões conscientes relacionadas com as questões de cunho científicos que se colocam, tecnológico, que se colocam na sua vida, né?
Então, o aprender sobre ciências, né, se a gente busca que as pessoas aprendam sobre ciência, mais do que a gente busca formar cientistas, se a gente busca que o cidadão comum aprenda sobre ciências, isso tem um termo que a gente, na área de educação, a gente trata isso como a natureza da ciência. Né? Então, isso nunca esteve tanto em voga, pelo menos não na minha vida, né? Como hoje, no contexto da pandemia. Né? Então, por exemplo, entender que os cientistas são humanos, que a ciência não é absoluta, e se torna urgente. Né? A gente observou ao longo desse último ano como essa falta de entendimento sobre a natureza da ciência foi usada de forma, e aí eu me coloco sem objetivo nenhum de polarizar, porque eu acredito que todos os cenários de políticas, né, todos os movimentos políticos do país, de alguma forma se apropriaram disso, sim, de forma a manipular a informação pública para um lado ou para outro, né? Então, entender que o cientista é um ser humano como outro qualquer, que erra, que dentro de uma comunidade científica você vai ter um cientista que é mau caráter, porque afinal de contas a comunidade científica não é ela é uma comunidade formada por seres humanos como outra qualquer, e aí você dentro dessa comunidade você vai encontrar tudo quanto é tipo de gente. Então, você pode ter uma parcela dos cientistas que se venda por interesses econômicos de uma indústria farmacêutica, de uma questão política. Então, você vai ter isso na comunidade científica. Você também vai ter que as respostas não vêm porque as pessoas precisam. Eu quero saber se a hidroxicloroquina funciona, meu amigo, eu também quero. Né? O que a gente tem são evidências que apontam numa certa direção ou outra direção, mas a resposta, a ciência vai dar essa resposta ao seu tempo. E a gente não respeitar a evolução da ciência, atropelar os passos do desenvolvimento de uma teoria, né, gera erros mais facilmente, digamos assim, né? Você querer a resposta a uma certa pesquisa sem fazer uma análise crítica por pares, né? Uma da essência da ciência normal, digamos assim, né? É a análise pelos pares, né? É a análise crítica dos artigos e tudo mais pelos pares, né? E se isso não é feito, se essa etapa é atropelada, quais são as consequências disso para a ciência? Né? A gente está aumentando a probabilidade de cometer erros. Né? Então, nunca se falou tanto sobre isso, e nunca ficou tão claro a necessidade de, mais do que formar cientistas, né, formar cidadãos críticos, né, em todas as áreas do conhecimento, que atuem em todas as áreas do conhecimento, porque são esses cidadãos que vão eleger políticos, são esses cidadãos que vão fazer parte das decisões de cunho sociocientífico do país e do mundo no geral. Entender como funciona a prática científica, ela também é importante, né? Entender que uma hipótese não é uma teoria, né? Entender que o que é uma evidência, né? Eu não tenho a resposta se tal medicamento funciona ou não funciona, eu tenho evidências em certa direção, né? Então, entender as etapas da prática científica faz parte do letramento científico, que caminha junto com o entendimento da natureza, da ciência, mas que não são a mesma coisa. E a gente tem que promover uma educação que traga essa discussão, né, que desenvolva nos estudantes habilidades associadas com o entendimento da natureza da ciência e com o entendimento da prática científica, tanto quanto desenvolver habilidades associadas, habilidades de conteúdo específico de física, né, de conceitos específicos de física, conceitos e leis. Né? Aqui tem algumas referências onde a gente pode encontrar esses materiais.
Então, aí eu entro na questão da aprendizagem baseada em problemas, né? No contexto da BNCC, isso aparece com aprendizagem baseada em projetos, né? E isso eu trago de um livro do Bender, né? Então, é um modelo de ensino onde os alunos confrontam problemas reais significativos, determinando como abordá-los e agindo de forma cooperativa na busca de soluções, né? Então, você pode, por exemplo, você trazer um problema e centrar a educação num problema. Isso pode acontecer em línguas, isso pode acontecer em matemática, isso pode acontecer em história, em geografia, em física, em química, em biologia, né? E aí você escolhe como tratar esse problema em função do tipo de competência que você queira desenvolver no estudante. Então, se você quer desenvolver o que a gente chama de competência científica, né? Você, por exemplo, trabalha o ensino por investigação, porque ela vai potencializar no estudante etapas associadas com a prática de um cientista, né? Se você quer desenvolver o que a gente chama de desenho de projeto de engenharia, aí você vai desenvolver o que a gente chama de letramento de engenharia, né? Se você usa o que a gente conhece lá como abordagem STEAM, que envolve esse STEAM é Science, Technology, Engineering, Arts and Maths, né? Então, isso aí é trazer a tecnologia, né, para a resolução do teu problema. Então, aí você vai trabalhar não só a tecnologia, mas isso é uma abordagem interdisciplinar, ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, né? E aí a gente entra no novo ensino médio, né? Então a gente tem a LDB de 2017, que a primeira coisa que ela faz, né, ela amplia a carga horária do ensino médio, né? Que hoje, né, na verdade até o ano passado, era 2.400 horas, ela passa a ser 3.000 horas, passa a ser de 800 horas anuais para 1.000 horas anuais, né? E as diretrizes curriculares do novo ensino médio de 2018 discute a questão da organização curricular, né? Trazendo a BNCC, né, com no máximo 1.800 horas, né, e os itinerários formativos com 1.200 horas. Então, a BNCC, ela apresenta as competências e habilidades que se espera do estudante da educação básica brasileira, ao final da sua educação básica, né, e os itinerários formativos é o aprofundamento, né, flexibilizado, né, que cada estudante pode fazer com base no que a gente chama do seu projeto de vida, né? Então, esses documentos dão as diretrizes, digamos assim, né? Mas são as secretarias de educação e redes de ensino que vão construir os currículos, né? Então, do ensino fundamental, a gente já tem muita coisa feita nos estados, né? O do ensino médio está sendo implementado agora, né? Então, nesse novo ensino médio surge o conceito de unidade curricular, né? Antigamente, unidade curricular era a disciplina, né? Matemática, física, química, era só essa possibilidade que a gente tinha, né? Agora não, a gente tem esses elementos com carga horária pré-definida, cujo objetivo é desenvolver as competências, né? Então, você pode ter disciplina, sim, mas você pode ter outras coisas também, contabilizando para a carga horária do estudante, como projetos, oficina, núcleos de estudo, laboratórios, etc., né? E a BNCC, né, ela vai promover a formação geral básica desse estudante, né, em termos de competências e habilidades. Então, a Base Nacional Comum Curricular, né, traz o conceito de competência, né, apresenta a sua definição do conceito de competência, que é essa mobilização de conhecimentos, não só mais conceitos, né? Então, você entende agora como conhecimento o conceito e os procedimentos, as habilidades, as atitudes, né, e os valores, né? Então, na verdade, o conceito pelo conceito não faz mais sentido se a gente quer promover um letramento no cidadão do novo milênio, né? Para o pleno exercício da cidadania e capacidade do mundo de trabalho, né? Eu não vejo, sinceramente, eu vejo muita crítica à BNCC embasada no conceito de que se busca, na verdade, se fala de
claro que dizer isso é meio simplista, mas se fala muito sobre o mercado de trabalho. Bom, eu vejo que uma parcela considerável do estudante que é ao final do ensino médio vai para o mercado de trabalho. E a educação que a gente tem hoje, né, uma parcela pequena da população, é que vai para o ensino superior. A grande maioria vai para o mercado de trabalho. E não há nada de mal em as pessoas irem para o mercado de trabalho. Mas o que a gente tem hoje, ao final da educação formal, é que a grande maioria dos estudantes que fica, que decide por uma questão ou outra, estar no mercado de trabalho, sai da educação formal sem formação nenhuma, né? Dominando minimamente conceitos, mas sem aplicação em problemas reais da sua vida nenhuma, né? Então, eu acho que as pessoas trabalhem, sim, os projetos de vida e que seja dada a oportunidade, digamos assim, para que as pessoas sejam inseridas no mundo de trabalho, é algo que se espera de uma educação de qualidade. Em termos de habilidade, né, a gente fala, a definição que a BNCC traz, né, são conhecimentos em ação, né, expresso em termos de práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, né. Ela traz também interessante, né, o que entende por ciência, né, que é um conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. E o conceito de tecnologia, né, transformação da ciência em força produtiva, ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada desde sua origem pelas relações sociais que levaram a ser produzidas, né. Então, a Base Nacional, ela traz as competências gerais, né, que devem ser trabalhadas ao longo da educação básica, preferencialmente de maneira interdisciplinar, né, e aí eu tenho as 4, são 10 delas, aqui eu apresento as 4 primeiras, né, então, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, né. Recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, reflexão, análise crítica, né? Utilizar diferentes linguagens, a matemática e a científica, para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos, né? Tudo isso tem a ver com a ideia que eu apresentei de letramento científico, né? Mais algumas aí, a competência geral 5, né? Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação tem a ver com o letramento de engenharia, né? Para produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo, né? Argumentar com base em fatos, letramento científico, né? Dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, né? Pontos de vista e decisões comuns, ou seja, você ser capaz de argumentar cientificamente para defender suas ideias, né? O que a gente não vê hoje, né? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, né? São 10, eu listei alguns aspectos relacionados especificamente com o que eu estou tratando aqui hoje. Então, a gente tem lá as etapas da BNCC, na educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas competências gerais permeiam todas essas etapas, e aí você vai ter as áreas do conhecimento, em particular no ensino fundamental e no ensino médio, né, e expressas em meio por competências específicas de área, né? No ensino fundamental a gente vai ter as componentes curriculares, física, matemática, química, biologia, né? No ensino médio vai aparecer em português e em matemática, né? E as outras vão ser tratadas na forma das áreas do conhecimento, né? Em particular, no ensino fundamental, né, as competências específicas das ciências da natureza são apresentadas, né? Então a gente está falando, aqui traz aspectos associados como empreendedorismo humano, conhecimento científico, como provisório, cultural e histórico, né, compreender isso, ou seja, está falando de aspectos sobre a natureza da ciência, né, compreender esses conceitos, dominar processos, entender a prática científica, né, analisar fenômenos, né, relativos ao mundo social, natural e tecnológico, né, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência, né? Está falando de letramento científico. Construir argumentos com base em dados, argumentar cientificamente, estar letrado cientificamente, utilizar diferentes linguagens, né? Ou seja, você pegar, como a gente fazia antigamente, um livro de física, né? E ficar
apresentando para o estudante os conceitos físicos, não garante que ele seja capaz de desenvolver essas competências. E é claro que é importante que o estudante domine os conceitos, mas ele precisa ir além disso, porque ele precisa se apropriar criticamente desses conceitos. Agora, por mais que a gente tenha aumentado a carga horária do ensino médio, em particular a gente está falando do ensino médio, né, a gente não é capaz de fazer milagre, né? Então a gente não é capaz de promover esse letramento na sua maneira mais ampla, né, mantendo todo o conteúdo que a gente, de conteúdo específico de física que a gente tinha até então. Então a gente tem que pagar um preço por isso, a gente tem que equilibrar e apresentar o que a gente entende como sendo parcela essencial desses conhecimentos específicos, né, de forma que haja espaço para você trabalhar essas competências, o que não é trivial, né, e é isso que a base vai propor, né, ou o novo ensino médio vai propor. O ensino aí eu estou no ensino fundamental, aí traz novamente a questão, né, de definição de problemas, levantamento, análise e representação, comunicação e intervenção. Você vê lá as etapas da investigação científica muito claras, né? No ensino fundamental, né, a gente tem lá os eixos, matéria e energia, que vai estar desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, assim, é muito comum eu ouvir as pessoas dizerem, perdeu espaço o ensino de física, né, no ensino fundamental. Não é verdade, porque hoje eu vejo as crianças discutindo aspectos de física desde o primeiro ano do ensino fundamental. Aí a pessoa, mas quem está dando aula é o pedagogo, que muitas vezes não se tem... não sabe ciência de forma a ensinar isso da maneira apropriada. Então, a questão não é a base, a questão é a formação do professor, né? Então, o que a gente tem que trabalhar é a formação do professor, mas isso está lá desde o primeiro ano, né? Então, você fala sobre som, luz, já nos primeiros anos do ensino fundamental, sobre em Terra e Universo, você traz o conceito de temas, sistemas planetários, movimentos, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, a física está, ao contrário do que a gente tinha no passado, que era só no nono ano do ensino fundamental, na grande maioria dos casos, né, de maneira muito baseada em conceitos, né, específicos de física. Hoje não, você trabalha desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, no sexto ano do ensino fundamental, os alunos estão falando sobre a origem do universo, né, as teorias do Big Bang, para falar sobre a origem do universo, a formação do sistema solar, discutindo como que as teorias que existem e as dificuldades para chegar a essas teorias, falam sobre o campo magnético da Terra, né, desde os primeiros anos do ensino fundamental, ou não necessariamente dos primeiros, mas desde o quinto, sexto ano do ensino fundamental, os alunos já estão falando sobre isso, né. E tem vida e evolução, que vai trazer a parte de biologia. É claro que tudo isso, para ser realmente implementado, passa pela questão da formação do professor, né? No ensino médio, a gente tem as competências gerais da educação básica, né, que se manifestam dentro da BNCC e dentro dos itinerários formativos. Dentro da BNCC são as áreas, né, então você tem lá as competências específicas de matemática e suas tecnologias, de ciências de natureza e suas tecnologias, as competências e habilidades de área, né. Então eu peguei aqui, pulei, desculpa, né, em termos de ensino médio, de ciências da natureza, eles trazem, o documento traz, a BNCC traz 3 competências para o ensino médio, né, muito atreladas aos temas, aos eixos que a gente falou ali, né, então essa primeira competência está muito associada entre as relações entre matéria e energia, a segunda competência traz a questão da dinâmica da vida, a Terra e o cosmos, né, que são integradas aos 2 outros eixos ali, né, do ensino fundamental, e aí ela traz explicitamente como uma competência a questão de trabalhar, investigar situações-problema. Então, ela traz explicitamente a questão do ensino, da aprendizagem baseada em problemas, né. Isso se manifesta muito, e quem está trabalhando na educação básica hoje sabe, né, chegou lá o primeiro objeto 1 do novo PNLD, né, que vai trazer os projetos integradores das áreas, né, das componentes curriculares de cada área. A gente vai falar um pouquinho deles, né. Então, a gente tem lá leis de conservação no ensino médio, né, tem matéria e energia, isso, estrutura da matéria, radiação, né, se aprofunda, né, nesses temas,
né? Você tem Vida, Terra e Cosmos, né? Que traz cálculo de movimentos, evolução estelar e etc. E você tem centrado, né? O diálogo entre essas coisas é promovido por meio das investigações, por meio da investigação de situações, problemas. Né? Então, eu trago aqui para a gente, nessa fase final da apresentação, eu trago um pouquinho do que está chegando para os professores que estão atuando na educação básica, né? Que são os livros dos projetos integradores de ciências da natureza, né? Que é o objeto 1, né? O PNLD, né? O Programa Nacional do Livro Didático, né? Ele foi adaptado à nova BNCC, ele traz 5 objetos, né? O primeiro dele é o que trata desses projetos integradores, que está sendo disponibilizado para escolha agora no começo desse ano, né? A gente vai ter outros, inclusive, com objetos associados explicitamente ao professor, à formação do professor, ou seja, não vão chegar nos estudantes, né? Então, eu trago alguns desses livros aí, que são livros de ciências de natureza. Tem um livro do professor dentro dele e o livro do estudante. Eu vou abrir um pouquinho esses livros aí, foi alguns que eu consegui, tá? Então, por exemplo, eu peguei um deles aqui, e é muito interessante que esses livros, né, que são livros que tem a parte do livro do professor e a parte do aluno, né, a primeira parte deles que vai para o professor, explicitamente fala da aprendizagem, eles chamam de aprendizagem baseada em projetos, né, mas é a nossa aprendizagem baseada em problemas, né, como ela dialoga com a BNCC, né, a questão dos temas integradores, né, os temas contemporâneos, né, a questão da ABP e os perfis de aprendizagem dos estudantes, né, a questão da avaliação na BNCC, a questão da avaliação na BNCC, né, e assim por diante, né, e traz os temas, né, que são os projetos, né, então cada um desses livros traz 6 projetos que tem que trazer tem que trazer discussão de STEAM, protagonismo juvenil, mídia e educação, mediação de conflitos, STEAM, esse traz novamente STEAM, e protagonismo juvenil. Então, você tem lá os 6 temas que têm que ser abordados de maneira interdisciplinar pelos professores de física, química e biologia. Então, por exemplo, aqui desse livro, né, a gente tem a questão da eletricidade no primeiro dos projetos, né, a questão do aquecimento global no terceiro projeto. Aqui eu trago um outro livro, né, que traz também, de novo, né, tem lá a pedagogia de projetos, a interdisciplinaridade, a avaliação da aprendizagem, a questão dos temas integradores, isso é para o professor, né, e em termos de projetos, ele traz lá 2 que eu achei interessantes, né, de maneira interdisciplinar, a questão da energia limpa e a questão das epidemias, né. Eu peguei esse é o da esquerda, né, o da direita, que eu trouxe um quadro que um dos livros traz, né, que ele propõe a ideia do professor líder, né, para cada um dos projetos. Então, tem os 6 projetos, e 2 deles a gente olha que tem como tema como professor líder o professor de física. Um deles é o Estamos Sozinhos no Universo, e o outro é a energia sustentável. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre eles, né. E traz também a questão da fake news, né. Então, por exemplo, o que aborda a questão da energia sustentável, né, perspectivas para o futuro, né. Então, eu trago aqui, na parte que cabe ao professor, ele traz uma proposta de cronograma de atividades, de plano de curso, né, envolve, se não me engano, 24 aulas, tem as etapas, né, tem a questão da apresentação do problema, planejamento do trabalho, né, a parte aí que ele chama de explorando o assunto, né, desenvolvendo o projeto, né, e apresentando nas etapas finais o resultado do desenvolvimento do projeto, né. Dessa etapa 2, que é o plano em ação, eu vou falar um pouquinho mais aqui, né, então tá aqui uma proposta que o livro traz para desenvolvimento dessa etapa 2, né, então ele fala qual é a fonte, né, de energia do Sol para ser explorada. Então você veja, entra a mecânica quântica aqui, né, nessa primeira fase, né, que vai falar sobre a fonte da energia do Sol, vai falar das reações, eu coloquei aí, né, essa parte que eu coloquei é o livro a parte do aluno já, né, então a discussão das reações termonucleares, a questão da fusão nuclear, a questão das usinas solares. É claro
claro que é importante que esse aluno no ensino fundamental esses conceitos tenham sido trabalhados com ele, de forma que ele se aprofunde neles na BNCC, né? E lembrando que para o aluno que tiver interesse em fazer o itinerário formativo de física, ele vai ter um aprofundamento maior em vários desses temas também. Né? Então, a mecânica quântica entrando aqui, né? Um outro que fala que a gente pode explorar aspectos de mecânica quântica, né? Junto com o eletromagnetismo, a questão da radiação, né? Então, também dá para trabalhar, dependendo da maneira que você aborde, conceitos de mecânica quântica, né? Então, você tem lá o cronograma de execução do projeto também é apresentado, o que é radiação, os efeitos da radiação sobre os seres vivos, né? O raio-x, raio gama, né? E eles falam que eles querem que o estudante elabore um podcast, né? Que está aí como um produto, né? Para o estudante. A construção do artefato, né? É o podcast, né? Então, esse aqui já é o material do aluno relativo àquele tema que eu coloquei da radiação, né? E então vocês veem que eles tratam aqui o que é a radiação, as fontes de radiação, né? Aqui você pode explorar modelos atômicos para entender um pouco sobre como essa radiação surge, né? A questão da radioterapia, né? A questão da irradiação de alimentos, né? Que é bem interessante, né? O uso da irradiação em alimentos, né? Outro tema, por exemplo, trata a questão de efeito estufa com energia limpa, né? E aí a gente tem aí, eu trouxe aí alguns outros, né? Que aí é muito interessante também, por exemplo, esse de Marte, né? Terraformação de Marte. Então você tem aqui o cronograma de execução do projeto, em particular traz um ponto interessante, que é uma pesquisa para conhecer o trabalho dos cientistas brasileiros, né? Então está aí trabalhando a questão da natureza da ciência, né? Entendimento, conhecendo a vida dos cientistas, né? Trazendo para o estudante que o cientista, na verdade, é uma pessoa comum, e, portanto, ele pode ser um cientista, né? Porque muitas vezes o aluno olha o cientista com aquele estereótipo do Einstein, né? Então ele se afasta, ele não se identifica com esse estereótipo. Mas ao você trazer para o estudante a discussão dos cientistas brasileiros, você aproxima o estudante do empreendimento científico. Isso vai aparecer também nos itinerários formativos, se o aluno optar para se aprofundar, seguir, né, no seu currículo, o itinerário formativo de física. Aqui tem os outros, né? Onde é que fica a cinemática, né? Que é o que a gente faz o tempo todo, né? Não chega na física moderna nunca no ensino médio, né? Em boa parte das escolas. Então tá aqui, né? Rocket Science, né? Que é para desenvolver um projeto que está um desses livros para desenvolver aquele foguete de garrafa PET, né? E eu acabei de julgar uma dissertação do mestrado aí, que a pessoa faz esse foguete e depois usa um aplicativo chamado Tracker para fazer, primeiro filma, né, a trajetória desses foguetes e depois usa o Tracker para estudar a balística desses foguetes. Então tem cinemática aqui. Se você estiver trabalhando com um projeto desse, você consegue desenvolver cinemática com o seu estudante, mas, né, centrada num problema real, né? Ele vai lá, ele vai construir o foguete, ele vai lançar, ele vai, né, e vai desenvolver isso. E isso vai estar sendo desenvolvido. Qual é a reação química que você vai fazer para poder fazer a explosão que faça o foguete ser lançado? Então, tem a física ali, tem a química ali, né? E pode ser trabalhado de maneira integrada com os professores. Tem um outro projeto aqui entendendo como que funciona o telefone celular, né? Tem um projeto de iluminação pública, que, se eu não me engano, ele trata energia eólica, né, nesse daqui. Tem um projeto, outro também, de iluminação econômica e ecológica, tá? Todos eles elaboram um produto, né, tá lá o desenvolvimento, elaboração e desenvolvimento do produto. Enfim, para encerrar, né, a gente vê muita discussão sobre o novo ensino médio, né, e eu trago aí de uma outra apresentação minha, eu encerro com esse slide, que a gente tem uma carta de intenções com a BNCC, e que propõe uma mudança de paradigmas. Agora, a sua real implementação passa, sim, por questões que vão muito além da própria carta em si, né? Eu acho que a carta, enquanto documento de intenções, ela responde ao que se propõe, né? Mas ela sozinha não resolve a questão.
Então, a gente tem que trazer questões, principalmente, por exemplo, a questão da formação do professor dentro das licenciaturas. E, nesse sentido, eu enxergo o papel dos mestrados profissionais, porque, de repente, a gente, ao entender melhor, né, essa mudança de paradigma proposto pelo novo ensino médio, né, a gente tem que ser multiplicador dentro das nossas licenciaturas, dentro dos nossos, com os nossos estudantes do mestrado profissional, sim, para promover essa mudança de paradigma dentro da educação básica, que é perfeitamente possível, né? As políticas estaduais, né, e federais em relação à educação, a valorização da educação como um todo, né, ao educador, à escola, ao ensino formal, enfim, investimento, né, a questão do investimento em educação. Então, todas essas são questões que fazem a ponte entre essa carta de intenções, que o documento no fim das contas, e a sua real implementação na educação básica, né. Aqui eu tenho algumas referências para quem quiser se aprofundar, e é isso, né? Obrigada.